Irmãos, o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, da parte do Senhor, é uma passagem bem conhecida da palavra de Deus. E eu, estudando esta tarde, e o Senhor, Ele trouxe algumas revelações ao meu coração, e eu gostaria é com alegria que eu quero transmitir para os irmãos nesta tarde algo que Deus tem colocado no meu coração. No livro de São Marcos, você que tem seu pedido de oração, já pode ir colocando aí que no final nós vamos orar, viu? No final nós vamos orar por todos os pedidos de oração. No livro de São Marcos, no capítulo 4 e no versículo 35, São Marcos 4, 35. A Bíblia nos narra uma passagem maravilhosa acerca de Jesus apazigua a tempestade. E nós vemos aqui a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto, ele começa dizendo para nós: e naquele dia, que dia? Foi um dia que Jesus tirou para conversar algumas coisas acerca da sua palavra, acerca das coisas do reino com seus discípulos. Nós podemos ver em algumas passagens anteriores, ele falando algumas parábolas, usando algumas comparações, para ensinar os seus discípulos algumas coisas. E naquele mesmo dia que ele ensinou os seus discípulos alguma coisa, ele decidiu a botar em prática tudo aquilo que ele tinha ensinado para os seus discípulos. Era a hora deles praticarem aquilo que eles aprenderam. Eles ficaram aquele tempo todo ouvindo de Jesus, ouvindo falar que Jesus fazia, ouvindo Jesus contar suas parábolas, porque Jesus, eu estava falando até com o meu esposo hoje, que Jesus, ele era lindo. É a gente que complica as coisas. Ele sempre usava as coisas simples desse mundo para nos ensinar como as coisas do céu funcionam. E isso é muito interessante, porque as pessoas absorvem melhor o que elas ouvem. E Jesus contou para eles várias parábolas, ensinou várias coisas para eles. E Jesus decidiu, colocar em prática. Quero ver se eles aprenderam alguma coisa, E Jesus chama eles. Jesus se retira um pouco. Jesus estava pregando, ele pegou um barquinho e se retira para pregar, para falar. Só que agora Jesus deixa a multidão, deixa toda aquela multidão, porque Jesus tinha algo para tratar com seus discípulos. Jesus convida eles para entrar no barco e passar para outra banda do lago. Jesus convida eles para entrar no barco, porque era hora de dar para eles uma prova prática daquilo que eles tinham aprendido. E aqui eu já começo a aprender um montão de coisa. Jesus estava ali ensinando a multidão, Jesus estava ali falando para todos, mas Jesus convida eles para entrar no barco, para passar para outra banda. Quer dizer, Jesus convida eles para algo mais sério, para um aprendizado na prática daquilo que eles ouviram talvez o dia inteiro. Jesus convida eles para uma coisa mais séria, para um particular mais sério. E eu observo que Jesus convida eles para entrar no barco. Aqui eu aprendo que essa decisão de querer algo mais sério, de viver algo maior, é opcional. Você entra no barco para viver algo maior, ou você fica na areia vivendo aquilo que todo mundo está vivendo. Olha que coisa linda. Só que Jesus convida os 12
apenas eles, para entrar no barco, para sair da areia, para vir viver algo maior, além de só ouvir, para viver na prática aquilo que eles tinham aprendido durante aquele dia. E a parábola diz que eles entram no barco e Jesus diz para eles o seguinte: Jesus dá para eles uma palavra: entrem, porque nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos passar para a outra banda do rio, a outra margem. Jesus dá para eles uma palavra. Eles estão debaixo de uma promessa que eles iriam atravessar e iriam chegar do outro lado. Porque nós precisamos ouvir aquilo que Jesus fala. Nós precisamos examinar a palavra. Só que às vezes nós precisamos viver algumas coisas para que a nossa fé ela seja fortificada, ela seja provada. Na verdade, o que Deus faz na maioria das vezes é provar a nossa fé. Ele bota a nossa fé em prática. É assim como a gente faz nas escolas. Nas escolas a gente não aprende, não vai lá, não aprende a matéria, o professor não passa a matéria e depois ele não nos dá uma prova para saber de fato o que a gente aprendeu daquilo tudo. Com Deus não é diferente. Com Jesus não é diferente. E Jesus chama eles para ir para o outro lado, para viver aquilo que eles tinham aprendido. Porque ouvir falar de milagres, ouvir falar de coisa grande, ouvir falar que Jesus faz é uma coisa. Agora, viver milagre é outra totalmente diferente. E Deus não quer que nós apenas profetizamos, falamos, lemos e ouvimos o que Ele faz. Ele quer que nós sejamos participantes, que nós usufruímos dos milagres que Ele tem para nós. E entra todos aqueles 12 homens dentro do barco e eles começam a navegar. Jesus sabia da tempestade? Sabia. Jesus sabia da tempestade, porque aquilo fazia parte da prova prática que Jesus tinha para dar para eles. Jesus sabia, sim, de tudo que ia acontecer. E às vezes eu observo que nós deixamos de viver muita coisa em Deus, porque nós não queremos correr o risco, né? Nós não queremos dar um passo a mais, a gente quer ficar naquela mesmice, naquilo que a gente está acostumado a fazer, a gente está conformado de ficar só na areia, ouvindo. Quando Jesus está chamando a gente, sabe? Entra no barco, bora passar para o outro lado, bora viver coisa nova, vamos viver algo sobrenatural, vamos viver algo novo, mas a gente não quer se arriscar, a gente quer ficar em terra firme, onde a gente consegue pisar os pés, onde a gente consegue estar ali vendo tudo que está acontecendo. Quando Jesus está nos chamando, vem para o barco, entra aqui, que eu quero te mostrar, eu quero fazer você viver o sobrenatural. Sabe, porque muitas pessoas vivem na mesmice, sempre vivem a mesma coisa, porque elas não estão dispostas a entrar no barco e ir com Jesus para o outro lado, a sofrer os riscos da viagem. Mas aqueles discípulos entram dentro do barco e eles estão dispostos a ir com Jesus para o outro lado. Jesus tinha falado, tinha prometido para eles: a gente vai para o outro lado. Nós vamos para o outro lado do lago. E eu começo a fazer uma analogia, analisar o texto, e eu acho lindo, porque agora eu fico imaginando 12 homens dentro de um barco. Só que, de repente, estava tudo tranquilo, tudo na normalidade, eles atravessando o mar e de repente acontece algo inesperado. De repente o mar começa a soprar, de repente as ondas começam a se levantar de forma tremenda, sai do controle deles. Sai daquilo que eles estava previsto para eles. Jesus falou com eles que eles iriam passar para o outro lado, mas Jesus não disse como seria. Se seria tudo bem, se seria tudo tranquilo, como que as coisas iriam ocorrer. E agora eu fico imaginando 12 homens dentro do barco. 12 personalidades diferentes. Eu imagino que Pedro, afoito, agitado do jeito que ele era, Pedro estava assim, incessantemente tirando água de dentro do barco, aquela coisa toda, e aquela agitação toda. E João, como era mais tranquilo: calma, Pedro.
vai dar tudo certo, as coisas vão se resolver. Eu começo a imaginar como é que foi aqueles momentos ali dentro daquele barco. Às vezes, Deus nos coloca em certas situações para a gente aprender a conviver com as diferenças das pessoas. Porque cada um tem um jeito de agir diante da situação. Eu sou afoita, né, agitada. Então, eu acredito que eu ia ficar igual Pedro, tirando 300 canecos de água por hora. Mas já tem outras pessoas que agem de forma mais calma, mais passiva. Então, às vezes, Deus nos coloca em certas situações juntos, para passarmos juntos certas situações, para a gente aprender a lidar com as diferenças. Uma das lições que Jesus tinha para ensinar para eles naquela travessia era exatamente essa, que para aprender viver o novo de Deus, para conseguir viver o novo de Deus, para viver o sobrenatural de Deus, uma das coisas que a gente tem que aprender é conviver com as diferentes situações, com as diferentes formas das pessoas agirem diante da situação. E eles começam a se desesperar. A tempestade, ela não era uma tempestade comum. Observem que eles eram pescadores experientes. Eles eram treinados na pesca. Então, a tempestade não foi algo comum. Não era algo que eles estavam acostumados a viver todo dia. Porque quem é pescador, quem vai para o mar, está acostumado a lidar com tempestade. Está acostumado a lidar com vento. Está acostumado a lidar com ondas altas. Mas o que Deus estava fazendo naquele dia na vida deles é ensinar para eles que vai existir fases da nossa vida que com o que a gente sabe, com a nossa experiência, nós não vamos conseguir. Deus queria ensinar para eles a viver o sobrenatural de Deus. Era isso que Deus queria ensinar para eles naquela noite, naquele dia, naquela noite. E o que começa a acontecer? A tempestade, ela se levanta de uma tal forma que as coisas saem do controle deles. Eles perdem totalmente o controle da situação. E é exatamente assim que Deus faz comigo e com você, em muitas vezes na nossa vida. A gente está acostumado a ter o domínio da situação nas mãos, a ter o controle da situação nas mãos. E quando isso foge da gente, isso traz pra gente um desespero, um incômodo. Eu me lembro, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um filho, e quando um rapaz, um homem, graças a Deus, lindo, e quando ele era criança, eu sempre fui muito, como que eu vou dizer, muito assim com ele. Você vai fazer assim, você vai fazer assado. E ele obedecia, porque ele era criança. Então, eu tinha o controle da vida dele. Eu podia controlar. Eu dizia, vem Breno, ele vinha. Vai Breno, ele vai. Vamos para o culto, e ele ia. Só que ele foi ficando adolescente, ele foi se tornando um jovem, e eu comecei a perder o controle da vida dele. Isso me deu um desespero tão grande, que eu não conseguia mais lidar com aquilo, porque nós temos isso. Nós queremos que o controle da situação esteja na nossa mão. Mas Deus ele queria me ensinar algo com aquilo. E eu aprendi que deixar as coisas no controle de Deus é muito melhor do que elas estarem no nosso controle. E era exatamente isso que Deus estava ensinando aqueles homens naquela travessia, naquele processo que eles estavam passando. Porque às vezes Deus nos convida para viver algo. Deus nos convida para viver algo diferente na sua presença. E a gente quer sempre ter o controle. A gente sempre quer estar sob o controle das coisas, quando nós precisávamos acreditar apenas na palavra que Ele nos falou. Qual foi a promessa dele quando eles saíram da praia? A gente vai para o outro lado. Às vezes a gente prega tanto que acredita, a gente fala tanto que crê, mas é nessas horas que nós provamos em quem nós realmente acreditamos. Porque a passagem diz que quando as águas começaram a entrar no barco, quando as ondas começaram a se levantar, quando com a experiência de pescadores que eles tinham,
eles não conseguiam mais dominar a situação, eles se desesperam. Eles ficam afoitos, eles perdem a fé. E uma coisa que eu aprendi, a gente precisa ter uma ciência que nem sempre as tempestades acontecem na nossa vida quando nós estamos em desobediência com Deus. Às vezes as tempestades acontecem para provar exatamente o poder de Deus nas nossas vidas. E é o que eles precisavam, o que Deus queria tratar com eles naquele dia era exatamente isso. A viver na dependência de Deus. A viver debaixo da promessa de Deus. Eu não sei qual foi a promessa que Deus fez para você. Eu não sei qual é a promessa que você está debaixo dela. Mas nesta noite, se Ele te prometeu, mesmo que o mar esteja agitado, mesmo que as ondas estejam se levantando de forma assustadora na sua vida, se Ele te fez uma promessa, descanse. Descanse. Creia que quem te fez a promessa é poderoso para cumprir, independente das circunstâncias. O que Deus quer provar para a gente é que nem tudo às vezes vai sair do jeito que a gente imagina. Nem tudo às vezes vai sair do jeito que a gente projeta. Às vezes, para viver o sobrenatural de Deus, você tem que simplesmente entregar na mão dele o domínio, o comando. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles começam a se desesperar. Quando os recursos humanos deles acabaram. Quando, como pescadores, é esse que é o problema. Quando, como pescadores, eles já não conseguem mais resolver a questão, eles se desesperam. Eles se desesperam ao ponto de achar que Jesus não estava preocupado com eles. A Bíblia diz que eles acordam o mestre e perguntam: Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa que nós perecemos? Nós vamos perecer. E Jesus levanta. Jesus estava dormindo. Vê que coisa maravilhosa. Eu estava imaginando uma coisa. Existe um contraste muito grande em a gente estar passando pelo vendaval, porque está em obediência com Deus. A tempestade na vida deles naquele dia era exatamente porque eles estavam em obediência com Deus para viver o sobrenatural. E também existem tempestades nas nossas vidas por causa da desobediência. Jonas estava vivendo uma tempestade. A Bíblia diz que ele dorme tranquilamente. Só que aquele sono que ele dorme, aquela tranquilidade que ele tem naquele dia, é mentirosa, não é verdadeira, porque Jonas estava debaixo da desobediência. Agora eles não. Jesus, ele dormia tranquilamente. Por quê? Porque ele sabia que ele estava em obediência àquilo que o Pai tinha ordenado que ele fizesse. Então, se você está passando por uma tempestade debaixo da obediência, debaixo da promessa, debaixo da palavra que Deus te deu, fique em paz. Pode dormir em paz. Pode descansar em paz. Silvia, mas é impossível descansar. É impossível ter paz diante de tanta dificuldade, diante de tanta adversidade que eu estou vivendo. Se você está debaixo da desobediência, durma em paz. Fique em paz. Pode dormir tranquilo, porque é o que Jesus fazia naquele dia. Por que Jesus dormia de forma tranquila, apesar da tempestade, apesar das ondas se levantarem? Porque ele sabia que ele estava em obediência ao Pai. Agora a Bíblia diz que Jesus se levanta e simples assim, muito simples, Jesus dá uma palavra de ordem. Jesus ordena que o vento e que o mar cesse. Que tudo aquilo que causava temor naqueles homens cesse.
Acabe na mesma da hora. E Jesus pergunta para eles. Algumas traduções dizem, por que vocês estão tímidos? Outras traduções dizem, por que vocês não têm fé? Porque o que Jesus queria tratar exatamente naquele dia Jesus não queria cuidar das circunstâncias. Jesus queria era tratar da incredulidade deles. Porque às vezes o que importa não é as circunstâncias que estão ao nosso redor. Às vezes Deus não quer mudar as circunstâncias. Jesus quer mudar a nossa maneira de crer. Ele quer acrescentar a nossa fé. Ele quer provar para mim e para você que Ele domina sobre qualquer situação. Sabe por quê? Porque às vezes nós, como aqueles discípulos, nós andamos com Jesus. Nós experimentamos dos milagres. Nós pregamos sobre os milagres que Ele faz. A gente até crê que Ele faz milagre. Mas a gente não crê na totalidade. Sabe o que é crer na totalidade? É acreditar que Ele tem domínio sobre qualquer situação. É acreditar que independente das circunstâncias, independente se as coisas estejam favoráveis ou não, Ele tem o domínio da situação. Nós estamos vivendo dias bem parecidos com o dia que aqueles discípulos viveram. Existem algumas pessoas que já deixaram de crer, já deixaram de acreditar por causa das circunstâncias que nós estamos vivendo. Tá difícil ver jornal, tá difícil ver o Facebook, todos os dias são notícias terríveis acontecendo. Tem pessoas perguntando exatamente igual os discípulos: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está ciente de tudo que está acontecendo? Só que nós, que cremos de verdade, mesmo temendo, nós temos uma consciência que Jesus, Ele tem o controle sobre Ele está acima de qualquer situação. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus operar vários milagres. Eles sabiam que Jesus tinha poder para operar milagres. Disso eles não tinham dúvidas, porque eles já tinham assistido vários milagres operados por Jesus. Mas o que Jesus queria provar para eles naquela travessia era que Ele tem todo poder. Todo. E que nada foge o controle deles. O controle dele. Uma prova que eles não conheciam na totalidade o poder de Jesus é o que eles perguntam. Quando Jesus resolve o problema, quando Jesus resolve a situação, eles ficam atônitos, espantados e perguntam. O texto é claro, o texto diz que eles olham um para os outros e dizem: que homem é esse? Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles andavam com Jesus. Eles estavam há muito tempo usufruindo, provando dos milagres de Jesus, mas eles não conheciam Jesus na totalidade. É o que às vezes a gente faz. Às vezes a gente acredita que Jesus cura dor de cabeça, mas não acredita que Jesus tem poder para remover o câncer. Às vezes a gente acredita que Deus pode abrir a porta de um emprego, mas não acredita mais que Deus pode tirar o nosso familiar das drogas. Às vezes a gente acredita que Deus pode fazer algo pequeno, mas a gente se dobra diante de uma situação difícil. O que Deus quer dizer para nós nesta noite é o seguinte: a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é essa: aquieta teu coração, descanse, porque eu tenho o domínio da situação. Quando eu falo, até o vento, até o mar me obedece. O que a gente aprende com essa palavra? Para viver o sobrenatural, tem que ter coragem de encarar os riscos da travessia. Então Deus está nos chamando nesta noite para viver o sobrenatural, para sair da areia, para deixar de viver coisas naturais, para deixar de acreditar que Deus só pode fazer coisa pequena. Ele está me convidando, Ele está te convidando nesta noite. Vem,
Vamos passar para o outro lado e no meio do caminho eu vou te mostrar. Eu vou provar para você que eu posso fazer o sobrenatural. Só que às vezes nós não queremos nos arriscar, como eu já disse no começo. A gente prefere viver na mesmice que a gente sempre esteve. A gente não está disposto a sofrer as consequências da travessia. Mas creia, Ele prometeu que nós chegaremos do outro lado, independente das circunstâncias. Eu não sei qual é o vento que tem soprado na sua vida, qual é o tipo de tempestade que você está atravessando, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Ele te prometeu que você vai chegar do outro lado. Foi Ele que te convidou a ir para o outro lado. Você não está só. Você não está sozinho. Ele está dentro do seu barco. Acione Ele. Se você não consegue mais acreditar, se as circunstâncias estão tão difíceis que você não consegue mais crer, chama Ele. Diga: Jesus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso acreditar que o Senhor pode e tem poder sobre essa situação da minha vida. Então, quais sejam as situações que você esteja passando. Se fugiu do seu controle, fugiu do seu domínio, você não tem mais condição com as suas forças de resolver. É porque é muito fácil crer enquanto a gente consegue resolver com a nossa força. É muito fácil crer enquanto a gente tem recursos para resolver. O difícil é você crer quando você não tem mais recursos para resolver. E é exatamente quando os nossos recursos acabam que Deus começa a agir. Foi quando aqueles homens entenderam que com a sua experiência de pescadores, eles não conseguiriam mais dar jeito naquilo, resolver aquilo. Foi quando Deus entrou em ação e começou a agir. Então, que Deus possa fazer isso na sua vida nesta noite. Que você possa provar do sobrenatural de Deus, mas sai da areia. Sai da areia. Tenha coragem de entrar com Jesus no barco e atravessar para outra banda, para você viver o sobrenatural. Então, creia. Não se desespere. Deus, Ele tem o domínio de quaisquer que sejam as situações. Não é porque o Brasil está vivendo o que está vivendo, não é porque o mundo está vivendo o que está vivendo, que Deus perdeu o domínio da situação. Muito pelo contrário. Ele tem nas suas mãos a chave. Ele tem nas suas mãos o controle remoto desse mundo. Creia que você serve um Deus que tem nas mãos o controle de tudo. E isso nos basta para nós levarmos a nossa caminhada adiante, para nós não pararmos, para nós continuarmos, porque o nosso Deus tem o controle da situação. Quando qualquer pensamento de falta de fé, de falta de ânimo, de desespero bater na sua mente, diga para ela: o meu Deus tem o controle da situação. Quando a adversidade bater na sua porta, que você vê que com os recursos humanos não tem mais jeito, diga para essa adversidade: o meu Deus tem o controle da situação. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Que Deus abençoe a sua casa. E que você viva o sobrenatural de Deus. Porque Ele está disposto a mostrar para mim e para você o sobrenatural. Mas que você entra nesse mar com Ele para viver tudo que Ele tem para viver com você, para tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi muito bom estar com os irmãos aqui. Deixa eu ver. Mário, Deus te abençoe. A minha tia, a tia Tereza, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe. Douglas, as nossas ovelhinhas estão aqui, que maravilha. Douglas, Leni, irmã Leni Martins. Que Deus abençoe todos os irmãos, irmã Enilda. Mário, é muito bom ter você sempre aqui, viu, meu filho? Irmã Mara tem um pet shopping ali perto do Lusíada. Se os irmãos precisarem, só levar o seu cãozinho lá. Se precisar de alguma coisa também,
ela tem lá para atender os irmãos. Que Deus te abençoe, Mari. Então eu quero orar com você nesta noite, para nós encerrarmos. Eu quero orar com você, para que se você não tem mais fé, para que nesta noite Deus acenda no seu coração a fé e creia que o nosso Deus é o Deus de milagres. Se tiver algum pedido específico de oração, nós estamos aqui também no Instagram. Rose Mareto, minha amiga, que Deus te abençoe. Neide Ferreira, Vanusa Modas, irmã Antônia. Então que Deus abençoe, irmãos, todos vocês que estiveram conosco aqui, tanto no Facebook como no Instagram. Graças a Deus, hoje pelo jeito não travou. Nenhum dos dois travaram hoje. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus guarde a sua casa. Que Deus guarde a sua família. E não desanime. Nesses últimos dias, nós estamos vivendo dias de muita tristeza, muita angústia, mas não desanime. Nós vamos chegar do outro lado. E eu queria orar com você nesta noite. Curva a sua cabeça onde você estiver. Eu quero fazer um apelo aqui para você que está afastado do Evangelho, para você que está distante de Jesus. Talvez as tempestades desta vida te afastaram de Jesus. Talvez por pensar que Ele não se importa com o que acontece na sua vida, você se afastou. Mas eu te convido nesta noite a voltar para Jesus aonde você estiver. Não pense duas vezes. Retorne para a sua casa, para os braços do seu Pai, que está de braços abertos para te esperar. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o momento oportuno de você entregar a sua vida para Jesus. Faça um compromisso, dê o comando, dê o domínio da sua vida para Ele. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa noite eu quero louvar o Teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer por esses momentos passados aqui com o Teu povo, falando da Tua palavra, aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra. Senhor, aumenta a nossa fé, nos ajuda. Senhor, eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de tribulação, mas sê conosco, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que adentre a cada lar, a cada família, visite, Senhor, cada situação nesta noite. Aonde tem um filho teu agora, Deus, que precisa da tua ajuda, que o mar, Senhor, está revolto na vida dele, que o Senhor aumente a fé dele, Senhor, para que ele possa viver milagres na tua presença. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, a vida da Miriam, do Rodrigo, do Enzo. Pai amado, nós queremos te apresentar também a vida do pastor Cláudio, da Lídia, de toda a sua família. Senhor, eu quero também te apresentar, Senhor, a família do irmão Júlio, Senhor, que está enlutada, a família Leitão. Senhor, toma esta família nas tuas mãos nesta noite. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, por momentos de dificuldade. Senhor, alcança cada coração. Aonde tem um coração triste, o Senhor traga alegria. Aonde tem um coração desanimado, que o Senhor traga renovo para ele nesta noite. Senhor, sê conosco. Nos ajuda a passar essa travessia. Nos dê graça, Senhor, para nós não desanimarmos, para nós acreditarmos cada dia mais que Tu és o Deus que opera milagres. Sê com o Teu povo, Senhor. Se porventura tem alguém aqui entregando a sua vida para Jesus, Senhor, ou retornando para a Tua casa, fortalece essa pessoa. Dê ela graça, dê ela condição, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, nos Teus cuidados. Eu entrego o Teu povo, eu entrego a Tua igreja nas Tuas mãos. Nos abençoa, Senhor. Nos fortalece, guarda a nossa nação, guarda o nosso povo. Derrama uma unção de cura, uma unção de libertação e uma unção de salvação sobre o nosso povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém